Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre um assunto que eu acho muito interessante, a teoria da quarta virada, tá? Eu já falei para vocês em outros vídeos aqui no canal que eu acho um tema interessante. Eu não acredito 100% nessa história não, tá? Eu acho que há alguns ciclos, sim, em relação à história humana, mas que ela não se repete exatamente. Você tem uma evolução nisso daí, você está caminhando para frente nesse ciclo, né? A ideia do ciclo da quarta virada é que a coisa é meio que cíclica, né? Que a história se repete ciclicamente. Vamos entender esse caso aqui, porque é uma teoria interessante, tem uma base real, mas, de novo, não explica tudo, tá? Qual que é a ideia da quarta virada, né? É aquela história de que, como toda geração nova, ela tende a se diferenciar da geração anterior. Isso é um instinto que todo filho tem em relação aos pais, né? Quer fazer uma coisa nova. É natural isso, da natureza humana os filhos quererem se diferenciar dos pais, né? E aí você acaba criando esse ciclo que algumas pessoas mostram aqui. Tem esse artigo aqui do Brandon Keating, que fala sobre isso aqui. Vocês conhecem isso, né? Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. E aí você gira um ciclo que seriam as 4 gerações nessa história aqui, né? Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que é interessante a conclusão que ele chega nessa história. A conclusão que ele chega nessa história aqui é que até 2030 a gente vai ter uma virada muito grande no mundo. E eu não tenho como dizer para vocês que eu acho que é impossível. Não, parece que a gente está caminhando para isso, né? Parece que vai haver uma grande virada no mundo aí entre agora e 2030. O que vai ser exatamente? Vai ser positivo, vai ser negativo? Não sei. Mas vai ser uma grande virada sem dúvida alguma, tá? Essa notícia não foi sugerida por ninguém, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, esse tipo de fluxograma que você já viu certamente muitas vezes, isso é baseado num livro escrito A Quarta Virada. Como é que é o nome do livro? Tá aqui, ó, o livro A Quarta Virada, do William Strauss e Neil Howe, que são autores americanos que escreveram isso em 97, há muito tempo atrás, tá? E qual que é a teoria deles? A teoria deles é que mais ou menos a cada século você tem 4 gerações, né? Gerações levam em torno de 20 a 25 anos, então é um pouco menos de um século, mas a cada século, mais ou menos, você tem 4 gerações, e essas 4 gerações elas seguem um padrão bem definido, de forma que a coisa se reinicia. Você tem uma crise muito grande, e aí ele começa com a Revolução Americana, né, quando os Estados Unidos se tornou independente da Inglaterra, e aí depois você teve 4 gerações, aí você teve uma outra crise, que foi a Guerra Civil Americana, quando teve os confederados que se separaram dos Yankees e não sei o que lá, e acabou, né, tendo uma grande guerra lá nos Estados Unidos, mas se resolveu a coisa. E aí depois teve mais 4 gerações, e aí você teve a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial também foi um momento muito trágico, né, na vida de todo mundo e coisa e tal. E depois da Segunda Guerra Mundial, você tem exatamente 4 gerações, e mais ou menos é o momento que a gente está agora, em que alguma coisa muito grande pode acontecer. A expectativa é que você tenha essa quarta virada até 2030. Em algum momento entre agora e 2030 a gente tem essa grande quarta virada. O que é essa quarta virada? Pode ser uma guerra, pode ser um conflito muito grande, ou pode ser simplesmente alguma coisa no mundo que mude muita coisa, né? Então, o que o pessoal coloca aqui, a explicação que ele dá para essa história, esse gráfico aqui, que é a oferta e demanda de ordem, de segurança, né? Então, qual que é a visão dele? Você começa depois de uma grande crise. Você tem uma crise como a Segunda Guerra Mundial, você tem uma demanda de ordem muito grande, né? O pessoal quer muita ordem. Aí você tem uma ordem estabelecida. Polícia e autoridades e exércitos e coisa e tal, tudo muito estabelecido, uma situação em que a sociedade é muito ordeira. Só que aí, justamente, quando você tem uma sociedade muito ordeira, você tende a não se dar mais tanta importância. Lembra, segurança é aquela coisa que você valoriza quando você não tem. Uma vez que você tem a segurança, meio que não faz diferença, você não sente, né? Quem mora numa cidade muito segura não sente falta de segurança, porque, né,
você está num lugar seguro, é o tipo da coisa que você sente falta quando você perde. Quando você tem, você não dá importância para aquilo. Então, o que acontece quando você tem uma baixa demanda por segurança social? Isso cai, a demanda por segurança social, a demanda por ordem, diminui. E aí você tem um momento que eles chamam que é tem 4 gerações, são sempre grupos de 4 gerações, né? Deixa eu tirar minha cara daqui. Na primeira geração, então, foi logo depois de uma crise, você tem uma demanda por ordem muito grande e tem uma ordem muito grande, né? Um suprimento de ordem muito grande. Você tem estruturas que garantem a ordem naquela sociedade. Aí, o que acontece? Quando você tem muita ordem, você não sente necessidade de ordem. Então você começa a diminuir a demanda por ordem, e aí você tem um momento que é o que eles chamam de awakening, né? A abertura, em que você percebe que, caramba, eu tenho uma demanda por... Eu estou gastando muito dinheiro com o negócio de ordem, com o negócio de garantia segurança, sendo que eu não preciso disso, porque, né, eu me sinto seguro já, não preciso dessa segurança toda. Então esse é o momento que ele chama aqui de amanhecer ou acordar, né? E aí o que acontece? Você começa a ter uma diminuição das funções de ordem mesmo, você diminui essa segurança que você sente como sociedade. Quando você chega no terceira geração, você tem uma situação em que você não tem nem muita demanda por segurança, nem muita segurança. Mas está tudo mais ou menos seguindo pela inércia, né? Então você começa a ter aqui o que ele fala aqui, que seriam os anos 80, 90 lá em Nova York, em que você tinha muita violência, coisa e tal, nos Estados Unidos, até agora mais ou menos, mas que você não tinha muita demanda por ordem, ninguém buscava muita ordem, a sociedade não queria muita ordem. Aí o que acontece? Nesse momento que você começa a ter uma pequena demanda de ordem e também pouca ordem, começam a surgir as pessoas que abusam disso para ganhar dinheiro, né, para ficar mais ricas. Então começam a explorar o sistema. E aí o que acontece? Essa situação aqui é a situação eterna em que o Brasil está. Por isso que eu falo que esse gráfico não funciona muito bem. O Brasil está eternamente nessa terceira geração aqui. Mas lá nos Estados Unidos e na Europa, na Inglaterra e coisa e tal, o que acontece? Há um aumento da demanda pela segurança, né? Então as pessoas querem uma coisa mais estruturada. E aí o que acontece na quarta geração? Você tem uma crise muito grande, que faz com que a oferta de segurança aumente, né? Esse gráfico aqui faltou no final, aqui ele deveria subir, né? Para ser equivalente a isso daqui, ó. Esse aqui quando começa o gráfico cai. Aqui deveria no final o gráfico subir aqui para ficar equivalente, né? Mas a verdade é que no final você tem, por essa crise, você tem um aumento da oferta de segurança. E muita gente confunde segurança com Estado, né? Porque é o Estado fazendo policiamento e coisa e tal. Mas isso não é necessário, tá? Você tem mecanismos de segurança privados, você tem outras formas de ter segurança na sociedade. O problema é que existe esse negócio de demanda de mais segurança e falta de segurança na prática. Isso existe. Isso daqui está muito de acordo com o que a gente sente aqui no Brasil. Você tem uma demanda muito alta de segurança. Por que muita gente quer mais a direita aqui no Brasil? Por que as escolas cívico-militares têm uma demanda muito alta no Brasil? Exatamente porque as pessoas querem um negócio mais ordenado, mais clássico, mais padrão, para você ter aquela garantia, né, de segurança e coisa e tal, que elas sentem que nesse momento elas não têm. E geralmente isso gera uma crise que vai levar justamente ao aumento dessa garantia aqui, e depois vai diminuir, porque, de novo, ninguém dá valor à segurança quando você tem segurança, você dá valor à segurança quando você não tem a segurança, né? Então ele explica aqui esse conceito e coisa e tal. Esse artigo aqui foi escrito em 2020, tá? Aí fala as 4 gerações que tem um monte de coisa que eu acho que é uma besteira, né? Tá aqui, ó, os baby boomers seriam os profetas que têm princípios muito fortes e não sei o que lá, mas são narcisistas. A geração Z, que é a minha geração, seria o pessoal que é prático, mas não tem sentimentos e não sei o que lá. Os millennials seriam pessoas muito competentes, mas não se preocupam muito com as coisas. A geração Z são pessoas que se preocupam muito com as coisas, mas não têm muita decisão. E aí, ou seja, é lógico, da geração Z viria para a próxima geração, que seriam os novos profetas. Talvez a geração alfa ou geração beta, não sei. Né, que seria, ou seja, esse ciclo vai se perpetuando segundo essa teoria, né, do Strauss e Howe, né?
Então, ele coloca aqui que a história, na verdade, gira em torno dessas gerações. E uma coisa interessante que ele fala é justamente quando ele chega na análise o que está acontecendo na nossa geração agora, o que está acontecendo nesse momento, a crise que a gente está vivendo, né? Então tá aqui, ó, a morfologia da crise. Lembra, ele escreveu isso aqui em 2020, tá? O catalista, sempre tem um evento que é o catalista da crise, né? O evento que desencadeia a crise toda. E que seria talvez a crise financeira global de 2008, o Occupy Wall Street, enfim, tem alguns eventos que ele pode considerar. Lembra que ele está falando dos Estados Unidos, tá? Mas é lógico, o mundo inteiro acaba entrando nisso daqui. Isso é um outro problema que eu vejo nessa teoria dele. É muito centrada nas coisas americanas, né? A regeneração, em 2012 você tem uma tentativa de recuperar a situação, né? Aí você chega num clímax, que teria sido 2020. 2020 é um momento crucial que confirma a morte da ordem anterior e o crescimento de uma nova ordem, mas ainda não se sabe qual é essa nova ordem. E de fato, né, a pandemia de Covid meio que foi uma coisa que foi o momento que foi escrito esse artigo. Repara que ele coloca até uma interrogação aqui. Ele fala no artigo que em determinado momento que está no início da pandemia de Covid, né? E que ele acha que talvez a pandemia de Covid seja esse clímax, né? Esse momento que deixa claro para todo mundo que, olha, a ordem anterior já não existe mais, a nossa sociedade não está funcionando com isso daí que está do jeito que está hoje, né? E aí você tem uma resolução. A resolução seria o momento em que você tem a crise completa e a coisa desanda, e aí você tem de novo um renascimento num próximo ciclo, né? Que ele está prevendo em 2026, ou seja, ano que vem. Né? Vai acontecer ano que vem? Eu não sei, mas se você parar para pensar como é que as coisas têm caminhado, parece realmente que tem alguma coisa acontecendo, as coisas estão indo, todo mundo dando all-in em tudo, em algum momento vai acontecer uma merda muito grande, né? Aí ele fala sobre as várias crises que teve, né, nos últimos 500 anos, e não sei o que, bota aquele gráfico que a gente já falou aqui, sobre a demanda e oferecimento de ordem, coisa e tal. E aí, bom, enfim, ele entra num monte de coisa aqui, mas o que eu acho interessante nessa história é que ele, no final, ele reconhece que um dos problemas que a gente tem é a questão do dinheiro, né? E ele recomenda que talvez, a gente não sabe qual vai ser o próximo ciclo, né? O ciclo anterior à Segunda Guerra Mundial, a moeda principal de comércio era a libra esterlina, né, da Inglaterra, e depois mudou para o dólar, então o que estaria fechando agora é o ciclo do dólar, e não se sabe o que viria depois. Né? Eu tenho certeza que o Lula acha que vai ser a moeda dos BRICS, não vai ser a moeda dos BRICS. A Índia, ou a China, acha que vai ser o renminbi, que é a moeda da China. Também não vai ser o renminbi porque a China não tem capacidade de manter a moeda dela como moeda de troca corrente, justamente por ser uma ditadura, né? E o que ele aposta aqui no final das contas é justamente no Bitcoin. Ele acha que, olha só, o Bitcoin é o que vai ser a grande mudança, né? Ele coloca aqui, ó, como você se proteger durante essa quarta virada, né? Proteja o seu dinheiro com Bitcoin, tenha autocustódia do Bitcoin, minimize os débitos, não tenha dívidas, viva abaixo da sua necessidade, ou seja, né, ganhe mais do que você precisa para viver, tenha múltiplas fontes de dinheiro, porque se uma delas falhar, você tem a outra, tenha um segundo passaporte, não seja cancelável, né, se a sua receita depende de um sentimento específico e coisa e tal, começa uma outra coisa para você ter uma alternativa caso esse problema dê errado, né, dê algum problema. Enfim, não se preocupe muito com a política do momento, né, esse negócio de política não leva a nada. Enfim, o que ele fala aqui é basicamente um manifesto libertário, um manifesto anarcocapitalista. O que ele está falando aqui é isso, né? E, bom, eu não sei se ele está certo nisso aqui. Eu acho essa teoria fascinante, mas eu não tenho tanta certeza assim, se ela se aplica realmente aqui no Brasil. Por exemplo, como é que seriam os 4 ciclos aqui no Brasil? As 4 gerações aqui no Brasil. Bota 4 gerações para trás. O que teve? Teve o quê? A crise do Getúlio Vargas. É isso, né? Basicamente a ditadura do Getúlio Vargas. Mas nesse meio tempo a gente teve a ditadura militar também. Então, como é que funciona isso, né? Não se encaixa muito bem esse ciclo de 4 gerações aqui no Brasil, né? Uma outra coisa que eu acho muito interessante que ele fala aqui em determinado momento, ele está cotando esse cara aqui, ó.
Só existem duas maneiras de você coordenar uma sociedade humana em grande escala, que é através de livre mercado ou então poder físico. E eu falo isso para vocês, é exatamente isso. Não tem outra alternativa. Ou você tem um livre mercado ou você tem poder físico, né? E uma ideologia que rejeita livre mercado está apenas buscando mais uso de força física para controlar a sociedade. Socialismo, comunismo e fascismo, todos eles convergem para o mesmo ponto, governo pela força maior, né? Usar força diretamente no governo. Em última análise, é isso mesmo que acontece, tá? Ou você tem um livre mercado ou você tem o comunismo. Não tem outra alternativa nessa história, né? E esse é o dilema que a gente vive nesse momento. Eu espero que muito em breve a gente vai ver realmente um colapso muito grande, vamos ter algum problema muito grande, e eu vejo que a gente vai, as saídas que existem hoje para nós são as saídas libertárias. É você justamente ter essa colocação fora da dependência do Estado, né? É isso que vai acontecer? Eu não sei, mas eu estou apostando que sim.